Tem gente que tem cheiro de passarinho quando canta, de sol quando acorda, de flor quando ri. Ao lado delas, a gente se sente no balanço de uma rede que dança gostoso, numa tarde grande, sem relógio e sem agenda. Tem gente que tem cheiro de colo de Deus, de banho de mar quando a água é quente e o céu é azul. Ao lado delas, a gente sabe que os anjos existem e que alguns são invisíveis. Tem gente que tem cheiro das estrelas que Deus acendeu no céu e daquelas que conseguimos acender na terra. Ao lado delas, a gente não acha que o amor é possível, a gente tem certeza. Tem gente que tem cheiro de cafuné sem pressa, do brinquedo que a gente não largava, do acalanto que o silêncio canta, do passeio no jardim. Ao lado delas, a gente percebe que a sensualidade é um perfume que vem de dentro e que a atração que realmente nos move não passa só pelo corpo. Costumo dizer que algumas almas são perfumadas, porque acredito que os sentimentos também têm cheiro e tocam todas as coisas com os seus dedos de energia. Minha avó era alguém assim. Ela perfumou muitas vidas com sua luz e suas cores. A minha foi uma delas, e o perfume era tão gostoso, tão branco, tão delicado, que ela mudou de frasco, mas ele continua vivo no coração de tudo o que ela amou, e tudo o que eu amar vai encontrar, de alguma forma, os vestígios deste perfume de Deus, que numa temporada se vestiu de rosa para me falar de amor. Temos soluções para a sua empresa crescer de forma consciente e lucrativa. Trabalhamos com cartões de visita, folhetos, catálogos, pastas folders, adesivos, envelopes, entre outros materiais. Gráfica Sucesso. Fala um pouquinho da sua loja, como que surgiu essa ideia? Eu trabalho já com traje de aluguel há 20 anos. E há 4 anos atrás, eu com a minha irmã montamos a Esposata Traje. A loja é aqui em Santo André. Ali no Jardim. E no Jardim, o número? 904. E o telefone? É o 4432-0704 e o 4432-1608. Você também tem o seu site, que é www.esposata.com.br. Isso mesmo. Com ótimo atendimento, professores habilitados, equipamentos modernos e de qualidade, a Runner oferece também ambiente agradável para a prática dos exercícios com toda a segurança e propriedade.
Estou feliz de estar mais uma vez aqui, conversando com vocês, conhecendo novas pessoas, novos amigos. Enfim, é sempre um prazer imenso conhecer essas almas perfumadas que ouvem a Rádio Mundial, porque eu tenho absoluta certeza que são pessoas especiais. Especiais porque são perfumadas, são delicadas, são brancas, como diz esse poema, são sensíveis. E então é um prazer assim sempre enorme estar aqui. Bom, para falar hoje sobre orgonite. O que é orgonite? Para que serve? Eu trouxe a nossa convidada, a Fátima Moral, que é terapeuta, taróloga, numeróloga, especialista em cristais e orgonite. Mas hoje a gente vai falar mais da orgonite, que é um tanto nova essa técnica, muito poucas pessoas ouviram falar ou sabem o que é e como funciona. A bem da verdade, a orgonite é uma nova classe de material composto de uma mistura de partículas metálicas suspensas em um meio orgânico, por vezes combinados com cristais de quartzo e outros minerais. Sua propriedade básica é atrair e converter energia etérica negativa em energia etérica saudável e equilibrada. Essa energia é denominada orgônio. Como estão as coisas com você, Fátima? Tudo jóia, Beth. Bom dia para todos que estão nos ouvindo. E aqui as coisas estão bem perfumadas também. Né? Graças a Deus. Então, eu falei de orgonite e orgônio. Qual que é a diferença de orgonite e orgone? Orgone é o nome da energia, né? A energia orgone, que é uma energia que você encontra aí na natureza, a gente encontra no nosso meio, os orgônios positivos e os negativos. Então, a felicidade, a energia da natureza é um orgone positivo. E nós temos o medo, o estresse, que é o orgone negativo. Quer dizer, independente da nossa vontade, essa energia permeia todo o universo. Sim. É um nome que foi dado como prana, como energia vital. Isso. É o orgone. É um nome que foi dado a essa energia. Agora, e o orgonite já é... O orgonite, ele é uma peça, né? Ele foi registrado o nome orgonite, que é essa peça aqui, que é uma peça composta de resina, cristal e metal. E como que o orgone pode estar sendo incluído ali nessa peça? O orgonite, ele atrai, pelo material orgânico que é a resina, ele atrai o orgone para ele. Quer dizer, o metal... E a resina é orgânica? A resina é orgânica. Então, ela atrai a energia para a peça e o metal, ele vai transformar a energia. E mais o cristal? O cristal, ele acelera esse processo de transformação, porque assim, o cristal, quando ele é comprimido pela resina, ele tem um efeito que a gente chama de efeito piezoelétrico, né? Que nem aquele aparelhinho que a gente acende fogão. Sim. Né? É uma pedra que bate na outra e dá aquela faísca. Então, é mais ou menos isso que faz aqui o cristal junto com o metal comprimido nessa resina. Quando se fala em resina, muitas pessoas têm a impressão de que é um material inorgânico. E é o contrário. A resina, ela é orgânica. Né? Ela faz aqui o papel do orgânico mesmo. Poderia se usar outros materiais, né? Antigamente era com outros tipos de material, existem mantas, qualquer material. A caixa orgone mesmo, que foi criada, não era com resina, né? Eram outras mantas, outros materiais que eram colocados nas paredes dessa caixa para fazer essa função. Mas aí já não tinha esse efeito de comprimir o cristal. Então, a orgonite, então, foi aprimorada, Foi né? aprimorada. Então, hoje nós podemos ter o orgone juntamente nessa peça. Nessa peça. Potencializado. Muito. O orgone positivo, porque nós falamos do orgone negativo. Sim, a peça, na verdade, o que ela vai fazer, Beth? Ela vai atrair o orgone, o negativo ela vai transmutar.
né? Ah, então, sim. ela vai devolver para o meio ambiente o orgônio positivo. Então, vamos supor, um dia que eu estou muito estressada, que eu não estou me sentindo bem. Então, eu em contato com esse daqui é uma orgonite, né, um colar, eu em contato com isso daqui vai transmutar a minha energia. Então, vai tirar de mim a coisa ruim, né, esse sentimento ruim que eu não estou legal, e vai colocar um sentimento mais ameno. Quer dizer, poderosa, Poderosa, né? até para dor, né? Nós temos as orgonites também flexíveis, que elas são para tratamento de dores, né? Dor de cabeça, cólica, dor nas costas, enfim. Quer dizer, existem muitas qualidades atribuídas ao orgonite, né? Sim. Então, ele faz ele suga a energia negativa e transforma em positiva. Isso você falou. Principalmente, que é legal assim ressaltar, que as energias eletromagnéticas que nós estamos hoje, né? Celular, computador, rádio, relógio, televisão, máquina de lavar roupa, enfim. Micro-ondas, todo eletrônico está emitindo esse campo eletromagnético para a gente. E é o dia inteiro isso, né? E é ruim, claro. É ruim, muito prejudicial. E a orgonite, aí nós precisamos ter uma orgonite em cada lugar onde esses aparelhos estão? Seria o ideal, né? Existe uma maneira que a gente posiciona as orgonites na casa e que elas vão conversando entre elas e você tem uma cobertura da casa toda, né? Mas eu tenho jogado em tudo quanto é canto, pelo menos uma pecinha pequena, eu costumo ter comigo. Principalmente no quarto, gente, rádio, relógio. Todo mundo tem um radinho ou dorme com o celular do lado para despertar. Então, isso emite muita... assim, a frequência é muito alta. E aí o orgonite ele vai transformar essa vai energia. Dar uma amenizada para que isso não nos prejudique tanto. E para a dor? Você referiu que a dor também ele minimiza a dor, é isso? Ele faz aí, parece mágica eu falar, mas acontece sim, tendinite, cólica, dor nas costas, dor na cabeça, ele transmuta mesmo. Então, assim, eu poderia tanto usar uma peça dessa, eu tô na rua, eu não tô com a minha flexível, eu tô com uma dor, eu posso usar essa peça, né? Em cima da dor. Do local da dor. Isso. Ou se eu tiver em casa, tem a flexível, que ela é molinha, você pode colocar, pode pôr num esparadrapo, pode ficar o dia inteiro com a orgonite no local. Você sente realmente mexer dentro de você. É alguma coisa assim, que incrível, só usando, né? Mesmo, porque senão as pessoas não acreditam. Mas você sente como se estivessem tirando... E é relativamente nova essa técnica. Né? É nova. Ela começou a ser difundida do jeito que está hoje, mais bonitinha, assim, no ano de 2001. Né? Mas as pessoas, isso nos Estados Unidos, as pessoas ainda não conhecem. A gente fala de orgonite e já fala, o quê? E olha para uma peça, às vezes as pessoas... não acreditam mesmo na funcionalidade dela até que ela usa e se beneficia. Aí ela é mordida pelo bichinho da orgonite. O tamanho da peça influi? Se você tem uma peça pequena, ela vai ter menos efeito do que uma peça grande? Sim. A gente costuma medir mais ou menos assim. A cada centímetro de quartzo é 1 metro quadrado que a peça vai atingir. Então, essas pequenas aqui, que é para uso pessoal, ela acaba... fazendo no seu campo áurico, ela cria uma redoma assim ao seu redor, então ela não vai ser assim para um ambiente. Uma peça dessa aqui com tanto cristal que tem, comprimido do jeito que foi, essa daqui ela vai atingir uns 7 metros quadrados. Poxa, mais bastante, ou menos, né? Então, se você coloca, vamos supor, uma peça dessa em cada canto da sua casa e uma no centro da casa, elas acabam intercomunicando e acaba fazendo uma proteção do ambiente todo. Poxa, eu até falei num outro programa, já faz um tempo que você participou, que eu tenho uma samambaia e que ela cresceu exageradamente.
E depois que eu precisei até mudá-la de lugar, aí eu percebi que eu tinha ganho uma orgonite já faz um tempo de um outro convidado meu, e ela estava atrás dessa samambaia. E aí, quando eu tirei a samambaia, eu falei, poxa, onde está a orgonite? Eu nem sabia onde eu havia colocado. Então, eu atribuí a orgonite, né? Que a samambaia cresceu de um jeito que eu tive até que mudar de lugar. Elas evoluem mesmo, elas crescem, tanto que hoje, assim, com a criatividade, né, as pessoas estão com a criatividade, assim, muito em alta. Então, tem peças para todos os fins. Tem até as pecinhas pequenininhas para colocar em cada vasinho. Então, assim, é um carinho mesmo que a gente faz para essas plantinhas que estão também purificando nosso meio ambiente, claro, né? Claro, e claro que melhora a qualidade energética do todo o ambiente, né? Todo o ambiente. Sono, né? Para quem sofre de insônia. Muita pessoa tem um sono mais tranquilo com o uso das Mas ela deve ter perto, no quarto, uma orgonite, ou tem que estar junto ao corpo? Eu tenho dentro do meu quarto, mas eu sinto uma diferença muito grande quando eu coloco em mim. Por exemplo, se eu durmo com uma flexível, o meu sono é diferente, né? Tem que tomar cuidado com o tipo de cristal que está na orgonite também, para que não seja um cristal muito agressivo e a pessoa às vezes acaba ficando mais agitada. Também tem isso, você coloca o cristal certo, problema pro quarto, para o problema que você quer sanar. Sim. Por exemplo, eu já coloquei pirita do lado da minha cama e não conseguia dormir. Eu tinha uma noite muito agitada por causa da pirita. Eu tive que tirar a pirita do meu quarto. O meu marido, ele dorme com uma peça de orgonite do lado que tem um olho de tigre. Mas para ele aquilo é terapêutico. Não atrapalha o sono dele porque é uma energia que ele precisa. Para mim já não ficaria legal. Então, assim, tá do lado dele, né? Então tá atingindo ele essa peça, né? Então tem que ver bem que tipo de quartzo que você vai utilizar. Sim. Para que não te atrapalhe, né? Assim, orgonite básica é feito com um cristal de quartzo apenas. Ela tem uma funcionalidade excelente e serve para todo mundo. Né? Isso. Essa daqui, por exemplo, é uma peça que tem enxofre e turmalina negra. Ela foi feita para a gente substituir aquele copinho de água com sal atrás da porta. Ah, que legal. Né? Então já é uma peça um pouco mais forte. Essa aqui, então, ela tem jaspe, tem enxofre, tem turmalina negra. Várias. É uma peça de proteção mesmo, sabe? Para você sair no dia a dia e naquele muito lugar contato mais com pessoas, exato, muita gente, muito né? pesado. Então, ela já não seria legal deixar do lado da cama, a não ser que seja recomendado. Tá? Que existem pessoas que sofrem ataque noturno, que tem essas coisas, então poderia ter uma peça dessa. Então, assim, tudo vai de fazer casos. Uma boa indicação, né, para cada pessoa, não é? Claro, como você disse, o cristal que vai numa orgonite, ele é o vamos dizer, o quartzo perfeito, serve para tudo. Mas existem casos que você precisa da pedra certa. O orgonite certo, vamos chamar. Isso. Que você vai incluir a resina e vai incluir os cristais. O que é legal dizer assim, ó, o cristal é algo, é da natureza, ele jamais vai causar mal para a pessoa. Então, se eu não conheço os cristais, mas eu gostei de uma peça, a pessoa não sabe me recomendar, eu comprei. Ela não vai te fazer mal. Mas se você colocou no seu quarto e você não está dormindo bem, é melhor. É só tirar e colocar em outro ambiente. Né? Então, porque às vezes a pessoa tem até medo de comprar porque não conhece a pedra. O cristal jamais vai fazer mal para alguém. Claro. Né? Então, assim, ficou agitada, só trocar de lugar. Inclusive a orgonite, o orgônio em si, hoje nós temos, graças a Deus, a internet, né, o acesso a muitas matérias, então você pode se atualizar, pesquisar, porque é algo assim essencialmente científico, né? Não é místico, você não precisa acreditar para fazer efeito. Não. Ele vai, independente da nossa vontade, ele vai fazer efeito. Vai. Agora também eu sei que ele é bom para despertar
capacidades psíquicas inatas. Pessoa que quer desenvolver uma mediunidade, que está se lidando, se aperfeiçoando espiritualmente e quer desenvolver essas capacidades psíquicas. Ele ajuda. Ajuda, e você pode fortalecer aí a peça, né, com uma ametista, uma sodalita, alguma pedra, assim, lápis lazuli, uma pedra que vai despertar mesmo o lado espiritual, pedra da lua, né? E aí você faz o exercício com a peça aqui, né, no terceiro olho, você coloca e vai fazendo a meditação e vai desenvolvendo, sim. Eu só peço para que as pessoas tomem cuidado, né, porque assim, você abre sua terceira visão. E aí você abriu a sua terceira visão, o que você vai fazer com isso? Se é por curiosidade, então não faça. Melhor não mexer, porque a né? partir do momento que você desenvolve isso, você tem que trabalhar com isso. Não é por curiosidade, né? Mas existe, sim, tem como desenvolver. Tem que ter um bom propósito, né? Sim. Um propósito saudável, que não vai prejudicar ninguém, nem a si próprio, nem aos outros. Porque aí você abre a sua clarividência e você começa a ver as coisas e você não vai fazer nada. Então, quem não tem a clarividência acha muito legal quem tem. Mas é uma responsabilidade, porque se você está vendo algo, é porque você precisa fazer algo. É verdade. Né? Então, só muito cuidado. Mas é possível, sim, despertar a clarividência com as orgonites. Inclusive, nós vamos ter um workshop com você, sábado, dia 17 de dezembro, na Nirvana, às 14 horas, né, Fátima? Isso. E para quem não sabe, a Nirvana fica no centro de São Caetano, Avenida Senador Roberto Simões, 41, telefone 4229-7444. Tem que ligar, tem que agendar, porque o nosso espaço é pequeno, a sala de palestra é pequena, e a gente não pode superlotar, né? Isso. Então tem que ligar no 4229-7444. E quais são os tópicos abordados nesse workshop? Bom, nós vamos falar, assim, todas as funcionalidades das orgonites. Nós vamos apresentar combinações de cristais para situações, assim, mais corriqueiras, as que as pessoas mais perguntam. As pessoas vão poder tirar dúvidas, né, até para um caso pessoal dela. Fátima, estou precisando para isso, eu vou dar a orientação dos cristais que ela pode usar. Vamos aprender, então, a proteger a nossa casa de energias negativas, fazer a proteção pessoal. Então, assim, eu vou explicar a funcionalidade da orgonite em cada cantinho da casa, para tudo que a orgonite serve. Nós vamos bater um papo bem legal. Muito bom. Né? Vamos trocar bastante ideias aí nesse encontro. Então, dia 17 de dezembro, às 14 horas, Nirvana, centro de São Caetano. Você vai conhecer de perto a orgonite e vai poder assim, aprender como utilizar. E a parte científica também, porque é importante a gente associar a ciência e a espiritualidade, né? Sim. Que vai dar um suporte. Também como fazer orgonite para aqueles que querem entrar nesse mundo e querem fabricar, eu explico também como faz. E é complicado ou é fácil? Não, é fácil fazer a orgonite. O único problema é a sujeirinha que ela faz, né? Então, assim, não é difícil, qualquer um tem a capacidade de fabricar sua própria orgonite. Só tem que conhecer também um pouco sobre cristais, pedras, para poder utilizar as pedras certas. Pro caso, né, que se é para a saúde, se é para o físico, para o espiritual ou mental, né? Isso. Mas aí eu também vou passar, né, umas combinações aí, as que as pessoas mais pedem. Dinheiro, amor, saúde, né? Esse tipo de coisa. Isso é fatal, né? Então eu vou indicar as combinações. Muito bom.
Fátima, infelizmente não se viu como passou muito Passa rápido, né? é. Eu gostaria que você então deixasse mais uma vez um contato e convidasse as pessoas. Então assim, todas as sextas-feiras eu estou na Nirvana, atendo com tarô, baralho cigano e dou a consultoria também da orgonite, caso alguém queira fabricar a sua própria orgonite. É só ligar na Nirvana, 4229-7444, e nesse sábado, dia 17, às 14 horas, vamos ter a palestra para falar um pouquinho mais das orgonites. Eu agradeço imensamente, Beth, agradeço a todos, agradeço a Deus por tudo que tem feito na minha vida e na vida de outras pessoas que têm se beneficiado com elas, com as orgonites. Eu que te agradeço, viu, Fátima? Você tem um lindo trabalho, espero que você continue conosco por muito tempo, viu? Com certeza. Muito obrigada. Vocês têm uma casa de idosos, né? Quantos idosos? Idosas, né? Que são quantas idosas? São 44 no total, né? Nossa capacidade são 44 idosas, né? Inclusive, graças a Deus, estamos somente com uma vaga em aberto, né? Estamos com 43 vovós no momento. E eu posso dizer que é um lugar assim que não é nem uma casa de repouso, Beth. Eu diria que somos lá uma grande família. Onde fica a casa, Márcia? Fica na Vila Mariana, né? Até que é pertinho, né? É perto, na rua Ouvidor Peleja, 126. Fica próximo ao metrô Santa Cruz, né? E é bem centralizado, um lugar bem fácil de acesso. As pessoas que têm interesse de colocar algum idoso na casa, eles podem visitar a qualquer momento, qualquer hora, ou tem um horário específico para visitas? Não, para conhecer a casa, né, nós temos o dia todo disponível, né, das 9 da manhã até as 5 da tarde. Nós temos só um horário restrito quanto à visitação dos familiares no dia a dia. Vocês que não conhecem a Boutique Kiko Show, tem que vir conhecer. Mais de 9 mil peças para vocês. Nós temos 12 provadores, uma equipe totalmente preparada para consultoras de moda. E semanalmente chegam novidades. Nossa fanpage é Kiko Show Moda, nosso Instagram é Kiko Show Moda também. Temos desde da peça formal até informal, muitas variedades mesmo. A gente fica localizado aqui na rua Dr. Eduardo Monteiro, número 366, Jardim Bela Vista, Santo André. Nós vamos estar falando de um assunto que eu tenho certeza que vai interessar muitas pessoas. A nova lei da pensão alimentícia deve esquentar disputas entre casais. E você sabe que a pensão eu acredito que a maior parte, ou todo mundo sabe que a pensão alimentícia é um valor que deverá ser pago todos os meses por alguém que tem a obrigação de auxiliar no sustento de outra pessoa. É a quantia fixada pelo juiz a ser atendida pelo responsável para a manutenção dos filhos ou do cônjuge. Para que seja decidida como será a concessão da pensão alimentícia, o juiz deve observar a existência da necessidade de quem pede e a possibilidade
de quem pagará. Bom, para falar sobre um assunto tão interessante, né, e muitas vezes complexo, nós trouxemos aqui no programa hoje os advogados Dr. Luiz Gustavo Frati, que no caso é meu filho, e Dr. Flávio Ulian, que é sócio do Gustavo e que é o nosso amigo. Como vai, Gustavo? Tudo bem? Bom dia, Beth. Bom dia, ouvintes. Tudo ótimo, tudo tranquilo. A gente vem aqui trazendo mais um tema importante, né? Já tivemos outra oportunidade falando disso e foram muitas dúvidas dos ouvintes, acabaram nos escrevendo e, à medida do possível, a gente acabou esclarecendo alguns deles, mas a gente sabe que é um assunto que acaba atormentando muito quando algumas das pessoas acabam passando por essa situação, né? Mas um bom dia. É verdade. Flávio, como você está? Tudo bem, Beth? Tudo ótimo, muito obrigado. Muito trabalho. Sempre bastante trabalho, o ano acabando. Aquela correria, aquela neura, né, de final do ano, a gente coisa. Quer resolver tudo agora. Na verdade, o ano vai acabando, o escritório com bastante trabalho, as pessoas querendo resolver todos os problemas no final de ano, mas tudo ótimo. E os ouvintes aí, espero que consigam absorver bastante coisa do que nós temos aqui para esclarecer. Sem dúvida. Bom, vamos então, já começando, né, com as perguntas. O que há de novidade dentro da lei da pensão alimentícia? Porque eu sei que mudaram algumas coisas na lei. De fato, Beth, a nossa legislação nesse ano, ela teve algumas alterações dentro do Código de Processo Civil, e trouxe alguns pontos importantes que já os nossos tribunais eles já vinham decidindo alguns temas. Talvez o ponto de maior importância que nós tivemos foi a possibilidade de protesto, e agora com previsão legal, a possibilidade de protesto da decisão que fixa os alimentos e condena o devedor ao pagamento da prestação alimentícia. Com a redação do nosso Código de Processo Civil, hoje o juiz, ele de ofício, ele pode determinar que o débito alimentar ele seja inscrito no cadastro de inadimplentes, de maus pagadores. Então, quando o devedor de alimentos ele for tentar um crédito em alguma empresa, comprar algum produto, já vai constar que ele tem esse débito alimentar e vai constar essa restrição. Isso foi um avanço na nossa legislação de grande valia. Gustavo, trocando em miúdos tudo isto, o que significa? Beth, é uma situação bastante importante, né? Porque você tendo a possibilidade não só do protesto da dívida, né, algumas situações também foram alteradas. Então, o que antes não era fixado, foi fixado aquele devedor da pensão alimentícia que não efetuou o pagamento, né, aí a gente tem os prazos, aí a gente pode até conversar um pouquinho mais sobre isso, mas com o mandado de prisão expedido, agora foi determinado o regime fechado. Então, ele tem obrigatoriamente que ficar separado dos outros presos, mas a gente sabe que não é muito assim que funciona, né, no nosso sistema carcerário brasileiro, é bem complicado. E o Fantástico trouxe, né, uma grande reportagem sobre a possibilidade de tornozeleira eletrônica. A gente pode também bater um papo sobre isso, que acabou sendo interessante, porque você manter uma pessoa que é devedora de alimentos presa, aí que ela não vai ter possibilidade de pagar mesmo, claro, né? Então claro, tem essa possibilidade da tornozeleira eletrônica, que foi a primeira decisão recentemente que foi concedida lá no Paraná e que trouxe essa novidade também, embora o regime seja fechado, foi concedido. Isso tanto para homens, para o pai ou para a mãe, né? Homens e mulheres. Tanto para o pai quanto para a mãe, né, aquele devedor de alimentos. Os avós também, os netos podem, né, requerer pensão dos avós. Os irmãos, entre um e outro, também podem requerer a pensão. Colocaria o avô só para entender, mas o pai, ele pode requerer pensão ao filho também. Então, aí depende da necessidade, mostrando, né, que a pessoa vive em penúria, que aí necessita dos alimentos para a sobrevivência. Mas essa lei já está em vigor, assim, já está funcionando ou ainda está... Sim, Beth, essa lei ela entrou em vigor em 18 de março desse ano. Tá? O nosso Código de Processo Civil
ele surgiu, ele é de 73, ele teve um projeto que foi alterado no ano passado e entrou em vigor esse ano. Mas fora isso, os nossos tribunais eles já tinham decisões que foram simplesmente adaptadas com a nova legislação, com o código atual, somente para poder estabelecer regras que os tribunais já iam decidindo, para atualizar o nosso texto legislativo. Mas a lei de alimentos, ela já é de 1968, que tinha algumas previsões e ela só vai sendo atualizada periodicamente quando o legislador brasileiro ele não faz as suas atualizações. Por meio das decisões judiciais, o próprio tribunal vai fazendo as atualizações. Como o próprio doutor Gustavo mencionou, uma atualização que nós tivemos pelo Poder Judiciário, a questão da tornozeleira. A nossa legislação ela afirma que o regime é fechado. Então, o devedor de alimentos, quando ele não faz o pagamento no prazo de 3 dias e não mostra a sua impossibilidade de fazê-lo, ele fica preso em regime fechado. Porém, o tribunal está aceitando que ele fique com a utilização de tornozeleira eletrônica para poder trabalhar e assim conseguir realizar o pagamento das suas prestações. Quer dizer que ele vai e volta, vem dormir. Ele vai trabalhar durante o dia e à noite ele dorme na prisão. Ele pode ser isso, que aí a gente chama de regime semiaberto, ou ele pode ficar no seu regime domiciliar com o uso da tornozeleira. Então ele vai ficar fiscalizado pela justiça. Né? Perfeito, isso mesmo. Ele tem uma fiscalização. Porque como era antes, só para a gente refrescar a memória. Regime fechado, ele ficava recolhido. Ele ficava recolhido, separado dos demais criminosos, mas ele ficava recolhido em um local próprio, sem acesso externo. É isso. Então a diferença é essa, que hoje ele fica no regime semiaberto. Explicando melhor. Pela legislação, o regime é fechado. Deveria ficar, como regra, ele fica fechado. Sim. Porém, nós temos já decisões, o próprio Poder Judiciário do Paraná, ele já autorizou a saída de presos para trabalhar com o próprio objetivo para conseguir pagar a perfeitamente, pensão, senão como que ele vai conseguir a renda para realizar o pagamento da prestação alimentícia que ele é devedor, né? Claro, sim. Essa é a finalidade. Agora, mais alguma coisa mudou? Não mudou também, sim, Beth, a questão da fixação do percentual sobre o salário. Né? Antes a gente não havia nada fixado, mas em regra a jurisprudência autorizava fixar até limite de 30%, né? Até 30%. Hoje trouxe uma inovação, que hoje aumentou esse limite, foi para até 50% sobre o salário. Então é um valor bem considerável, né? Você fica com 50%, até 50%, não é que será 50%. Até 50%, mas lembrando que não é porque a pessoa tem um rendimento X que vai fixar os 50%. É daquilo que for necessário para a subsistência e sobrevivência, né, mas quem decide? Quem necessita. O juiz que vai fixar esse percentual. Pode ser acordado entre as partes, se não tiver acordo, o juiz vai fixar, entender qual é a necessidade daquele menor ou do alimentando, não necessariamente seja menor, pode ser a ex-mulher, o ex-marido, o pai ou o filho, tanto faz, e ele vai verificar qual a real necessidade, né, desde que não traga prejuízos nesse sentido. Claro que nós estamos aqui nos fixando a relação entre pais e filhos, né? Sim. Mas hoje também existe a pensão de cônjuges, né? Quando há uma separação, é isso? Sim. Isso é válido também para essa questão? Sim, com certeza. A lei, né, dos alimentos que está previsto no nosso Código de Processo Civil e Código Civil, ela prevê a possibilidade, dentre todos esses que a gente acabou comentando aqui, né? Não só o filho, mas como o pai pode requerer ao filho, o menor ele pode requerer aos avós, entre irmãos e ex-cônjuge, né? Sendo marido ou mulher, quem tiver a condição de prover a subsistência do outro. Apesar que hoje, né, Flávia, as separações, um casa separa, mesmo quando são jovens, é obrigatório pagar essa pensão, porque você tem força de trabalho, né? Na minha cabeça, assim, é complicado você exigir uma pensão quando o casal se separa com 40 anos, e a gente vê isso aos montes, né?
40 anos de união a uma separação. E como que essa pessoa vai poder, né, voltar ao mercado de trabalho? Sim, Beth, nós tivemos até um caso no escritório esses dias. Veja só, nessas situações de cônjuge, o problema ele existe quando a pessoa ela acaba deixando o mercado de trabalho para poder se dedicar à família. Sim, claro. Se a pessoa ela deixa suas qualificações profissionais, técnicas, o mercado de trabalho e vai se dedicar à família, ela precisa de um tempo de reabilitação profissional. Nessas hipóteses, o Poder Judiciário ele tem entendido que é preciso ter um prazo necessário para o reajuste profissional. E aí o juiz ele pode fixar um prazo de pagamento da prestação alimentícia, que aí vai variar conforme a necessidade. Pode ser 1 ano, 2 anos, o tempo que o juiz entender necessário para que a pessoa volte ao mercado de trabalho. Isso. Tem um prazo, né? Se não tiver mais, por questões de idade, questão de evolução de mercado, não for mais possível readaptar ao mercado, e aí o pagamento da prestação ele vai ficar aí ad eterno, né? Até o momento que for necessário, como a senhora mencionou no começo da nossa entrevista. Depende sempre da necessidade e possibilidade. Enquanto existir a necessidade e a possibilidade de quem estiver pagando, essa prestação ela ficará estabelecida. Se ficar necessário durante 12 meses, vai ser pago durante 12 meses. Tá? Esse é o entendimento que os nossos tribunais eles têm hoje. Tá? O fato de terem 25 anos, terem idade suficiente e força de trabalho, não quer dizer que não será fixado alimentos. Até porque os alimentos eles são irrenunciáveis. Tá? Eles são direitos, eles não podem ser abdicados. Quem tem o direito, as pessoas não podem abrir mão desse direito. Elas podem não exercer o direito, mas elas nunca podem renunciar. Então é um direito que já é intrínseco da pessoa, então ela pode não exercer naquele momento. Porém, se surgir a necessidade, por qualquer motivo aí de sua vida, ela pode exigir. É um direito adquirido. Perfeitamente, isso mesmo. Agora, tanto o homem, por exemplo, desempregado, ele pode pedir a sua ex uma pensão, né, Gustavo? Pode sim, como... Porque a gente sempre pensa no homem, né, no pai. Mas hoje tem mudado muito, né, Beth? Porque antes era comum, né, o homem que prover, né? Prover a família, normalmente a mãe ficava para cuidar dos filhos e era praticamente impossível ela se adaptar ao mercado de trabalho. Depois de 40 anos de casamento, você exigir que ela em 1 ano, 2 anos ou 5 anos se readapte. Então por isso que o juiz acabava fixando. Mas hoje em dia tanto o homem quanto a mulher trabalham e havendo necessidade de qualquer um dos dois, qualquer um pode pedir a pensão ao outro. Vai ter que demonstrar a necessidade e o desemprego, né, ali obviamente para conseguir o que o juiz fixe ali a pensão. Mas enquanto resolve essa situação, a pessoa não fica presa, né? Não fica detida. Não, Beth. Após fixada, né, a pensão, a hora que o juiz fixa a pensão, aí a pessoa passa a ser obrigada a efetuar os pagamentos. Né? Como o Flávio falou, o juiz fixou, ele é obrigado. Aí quem vai obrigar é aquele que tem o direito de exercer. Então, se a pessoa não pagou, aí você pode entrar com a execução de alimentos, que aí da data que você entrou é os últimos 3 meses, da data que você ajuizou a ação para cobrar a execução de alimentos, os últimos 3 meses e dali em diante. As anteriores, eventualmente em atraso, não ensejam a prisão, mas você tem o direito de cobrá-las, sim, né, que o tribunal ele entende, a legislação entende que as anteriores aos 3 meses não é aquela questão de subsistência, então não há necessidade de expedir mandado de prisão, mas você não perde o direito de cobrar as parcelas anteriores. Claro que entende os prazos prescricionais que têm que ser observados, né? Quando, ou seja, o homem, o pai ou a mãe deixa de pagar a pensão no mês por um atraso, e qual que é o procedimento? A mulher tem que ir lá e denunciar? Como que isso se encaminha?
quando existe uma prestação alimentícia fixada por decisão judicial ou algum acordo previamente estabelecido por algum documento, existe a possibilidade de procurar o Poder Judiciário e ajuizar uma ação de execução de alimentos, tá? Ou a fase de cumprimento de sentença, como é chamada. Feito esse pedido ao juiz, o devedor ele é intimado ou citado para pagar em 3 dias esse valor. Pagar, comprovar que está pago ou justificar que não pode pagar. Justificar aí, só que essa justificativa tem que ser alguma coisa inexcusável, melhor dizendo. Algo que demonstre de forma clara que não dá para trabalhar. Por exemplo, está cometido por alguma doença grave e não consegue exercer sua atividade profissional. Alguma coisa bem específica. Não conseguindo comprovar, se as pensões forem aí até os últimos 3 meses, será expedido o mandado de prisão. Se for acima desses 3 meses, é expedido o mandado de penhora e avaliação. Aí o seu patrimônio vai responder pelas suas dívidas. Esse é o procedimento mais simplificado, né? Existem outras complexidades, claro, mas para hoje é o que nós temos. Isso, né? É só para a gente encerrar, porque infelizmente você viu que passou muito rápido. Agora você, Gustavo, não acha assim, um exagero 50% da renda dos cônjuges ter que assumir essa prestação de 50% é metade do salário do indivíduo, né? É verdade, Beth. Ainda mais a gente sabe qual que é o valor que, né, hoje a média de salarial do brasileiro, então é relativamente baixo, com o salário mínimo do valor que nós temos, você comprometer 50% da renda para alguém que necessita, mas aí você tem que pensar também no que está tendo a necessidade da subsistência, né? Então não é que será fixado 50%, é até 50% versus aquilo que for realmente necessário para a subsistência. Então o percentual ele é alto, mas para evitar aquelas também fixações de R$50, que a gente vê aos montes, fixação de alimentos, 50, 100 reais, e que quase nunca são pagas também, né? Então você fala, como que você vai prestar subsistência para um filho que necessita uma prestação de R$100, mas em contrapartida a gente também sabe qual é o rendimento médio dos brasileiros, que é baixíssimo também. Então isso o juiz vai analisar caso a caso, por isso que abre esse precedente até 50%, mas também verificando a necessidade daquele que necessita. Muito bom. Flávio, infelizmente o tempo já esgotou. Deixa aí um recadinho e um contato, por favor. Eu gostaria de agradecer a todos os ouvintes que participaram das nossas explicações de hoje. Quero mandar um beijo para minha esposa, para todos os advogados que estão apostos, né? Sempre estão apostos, os advogados do nosso escritório. Mandar um abraço para os alunos lá da universidade, que também são nossos ouvintes. Deixar o nosso contato, eu sei que foi muito rápido as nossas explicações, porém nós temos aí o nosso telefone de contato para maiores esclarecimentos, é o 2311 1718 e o 2311 1719. Desejamos um Feliz Natal a todos, que o próximo ano a gente tenha maiores conquistas, realizações. E também mandar um feliz aniversário para a nossa Avenida Paulista, que ontem fez aniversário, né? Muito obrigado, Beth. É sempre uma satisfação aqui falar para você e para os nossos ouvintes. Obrigada. Gustavo. Obrigado, Beth, pela oportunidade, sempre trazendo temas interessantes que acabam sendo necessários esclarecimentos, né? Uma pena que o tempo é muito curto, né? Tinha tanta coisa para falar sobre isso. Mas a gente faz em capítulos, né? Vocês voltam outro dia, a gente vai... É verdade, será um prazer, Beth, será um prazer. Vou deixar um beijo especial pro meu filho. O Vitor. O Vitor. Esse é terrível, você conhece bem a fera. Peça, né? Mais também um momento de paz para todos, né? Ele está se aproximando ao Natal, ao Ano Novo, esperamos que o próximo ano seja melhor do que 2016, foi um ano bem conturbado para todos, a gente viu todas as questões que ocorreram, corrupções, desempregos, e sim, só desejo paz em todos aí, que possamos prosseguir sempre com um sucesso e um crescimento. Um beijo a todos e boas festas. Muito obrigada, Gustavo, e até uma próxima oportunidade. Bom, gente, eu vou encerrando
com a frase de Johnny Depp, que eu admiro muito. Ele diz o seguinte: você nunca sabe a força que tem, até que a sua única alternativa é ser forte. Gente, um grande beijo, maravilhoso final de semana, divirtam-se, sempre com responsabilidade. Estou aqui todas as segundas-feiras, às 7h30 da manhã, e às sextas-feiras, às 10 horas. Até lá. Temos soluções para a sua empresa crescer de forma consciente e lucrativa. Trabalhamos com cartões de visita, folhetos, catálogos, pastas folders, adesivos, envelopes, entre outros materiais. Gráfica Sucesso. Fala um pouquinho da sua loja, como que surgiu essa ideia? Eu trabalho já com traje de aluguel há 20 anos. E há 4 anos atrás, eu com a minha irmã montamos a Esposata Traje. A loja é aqui em Santo André. Ali no Jardim. E no Jardim, o número? 904. E o telefone? É o 4432-0704 e o 4432-1608. Você também tem o seu site, que é www.esposata.com.br. Isso mesmo. Com ótimo atendimento, professores habilitados, equipamentos modernos e de qualidade, a Runner oferece também ambiente agradável para a prática dos exercícios com toda a segurança e propriedade. Vocês têm uma casa de idosos, né? Quantos idosos? Idosas, né? Que são quantas idosas? São 44 no total, né? Nossa capacidade são 44 idosas, né? Inclusive, graças a Deus, estamos somente com uma vaga em aberto, né? Estamos com 43 vovós no momento. E eu posso dizer que é um lugar assim que não é nem uma casa de repouso, Beth. Eu diria que somos lá uma grande família. Onde fica a casa, Márcia? Fica na Vila Mariana, né? Até que é pertinho, né? É perto, na rua Ouvidor Peleja, 126. Fica próximo ao metrô Santa Cruz, né? E é bem centralizado, um lugar bem fácil de acesso. As pessoas que têm interesse de colocar algum idoso na casa, eles podem visitar a qualquer momento, qualquer hora, ou tem um horário específico para visitas? Não, para conhecer a casa, né, nós temos o dia todo disponível, né, das 9 da manhã até as 5 da tarde. Nós temos só um horário restrito quanto à visitação dos familiares no dia a dia.
não conhece a Boutique Show, tem que vir conhecer. Mais de 9 mil peças para vocês. Nós temos 12 provadores, uma equipe totalmente preparada para consultoras de moda. E semanalmente chegam novidades. Nossa fanpage é Show Moda, nosso Instagram é Show Moda também. Temos desde da peça formal até informal, muitas variedades mesmo. A gente fica localizado aqui na rua Dr. Eduardo Monteiro, número 366, Jardim Bela Vista, Santo André. Você ligue hoje mesmo, agora mesmo, deixe seu nome, o número do seu telefone registrado na agenda eletrônica, na secretária eletrônica, 4994-7848. Você liga nesse número, deixe seu nome e nós vamos agendar um horário de acordo com a sua conveniência. Say